Oi pessoal, sejam muito bem-vindos, esse é o canal VET Descomplica. Hoje nós vamos falar sobre dois principais medicamentos para vômitos. Vamos falar da ondansetrona e da metoclopramida, tá? São dois dos principais medicamentos que tanto se passa para casa, para tratamentos, quanto a gente usa dentro do próprio hospital veterinário. Então vamos lá. Dos primeiros, vamos começar com a ondansetrona. Tá bom? Para você que vai fazer o registro no prontuário, que vai escrever receita, prestem muita atenção no ondansetrona, tá? Escrever certo começa daí. Se você não sabe escrever certo, quem irá entender realmente os efeitos do medicamento. Vamos começar. Primeiro de tudo, entender aonde é que a ondansetrona vai agir. Ela vai agir como antagonista do receptor 5-HT3. Em que é que isso daqui influencia? Influencia na zona de estímulo do vômito, tá? Se a gente tem como um antagonista, a gente vai evitar que esse receptor aqui seja estimulado por um agonista e assim a gente vai evitar que exista o vômito em si. Obviamente que depende muito da causa do vômito mais específica, se for uma causa muito forte ou se for algo que realmente esteja comprometendo aí os receptores desse antagonista, a gente vai realmente ter uma certa complicação aí, o paciente pode voltar a vomitar, tá? Depende muito da causa em si. As principais causas de vômitos eu tenho para vocês ali num outro vídeo, tá? Eu vou deixar ali em cima para vocês no card sobre vômito agudo, as principais causas, e são muitas, tá? Eu coloquei mais de 10 causas para vômito, então como as causas são muito variadas, depende também de qual causa a gente está tratando. Você tem que tratar a causa principalmente, mas o efeito em si, a parte de sintomatologia, você consegue tratar com a ondansetrona em si, tá bom? Então vamos lá. Das vias de administração nós temos a via oral, IV, IM ou subcutânea. Quais são as que a gente mais utiliza? A via oral através de comprimidos em si de ondansetrona ou IV, tá? IV você tem as medicações tanto de apresentação veterinária quanto as apresentações aí humanas, tá? As duas vão servir. Tanto que a gente tem aqui seção humana e seção veterinária, tá bom? Quando é que normalmente se usa? Principalmente para pacientes que estão fazendo quimioterapia, mas também aqueles pacientes que têm aquela outra causa mais simples, digamos assim, do vômito, tá? Desde uma uremia até uma intoxicação, então existem suas precauções no uso, mas com certeza aqui vai ser bastante útil, tá? Essa aqui normalmente é a tríade, tá? Eu só não vou falar do maroptan hoje, que eu vou deixar um vídeo específico, porque tem muita coisa para falar do maroptan, mas hoje a gente vai falar aqui da ondansetrona e da metoclopramida. Então, eles possuem a mesma eficácia em relação a pacientes com parvovirose, e aqui eu vou ter uma ressalva quando eu estiver falando da metoclopramida, e vocês vão entender o motivo. Em relação à ondansetrona em si, o que é que se falta falar? Em relação a doses, tá? A gente tem como antiemético em si para cães de 0,5 a 1 mg, e aqui eu vou trazer, além das informações do VetAlpha em si, de manual de terapêutica, tá? Esse livro aí que eu estou apresentando para vocês, eu vou fazer um comparativo aí dos dois. Por quê? Porque estudar é isso. Estudar é você realmente comparar informações dos locais, ver quais são as informações que batem, e a partir daí você ir construindo a sua terapêutica em si, tá? Sua forma de poder tratar o paciente. Obviamente que tudo com embasamento, tá? Em relação a gatos em si, a gente tem uma dose um pouco mais reduzida, até para a gente reduzir alguns efeitos, como por exemplo náusea. Por mais que a ondansetrona seja para tratar isso, se você exceder a dose aí, você pode sim causar um efeito reverso. Mas aqui no caso o mais comum para a gente é como antiemético, e vocês podem tirar uma base aí de 0,5 mg por quilo. Obviamente que para gatos você sempre vai usar um pouco menos. Quando eu falei do uso também da pesquisa em relação a outras fontes, estou aqui com o manual de terapêutica aberto na parte de ondansetrona, e aqui além de falar desses receptores HT3, tá? 5-HT3 que a gente viu ali, a gente também vai ter também influência em cima das fibras periféricas aí vagais, que é justamente o centro do vômito, que é justamente onde a ondansetrona em si vai agir, tá? Ela vai prevenir não somente em relação ao antiemético em si, mas existem algumas observações importantes que a gente vai precisar. Uma das informações importantes que a gente tem aqui no livro de manual terapêutica é que nós temos a mutação do gene MDR1, que a gente encontra principalmente em algumas raças específicas. Uma delas é o Border Collie, tá? Então é uma medicação que a gente deve evitar utilizar.
Então, essas raças a gente tem que realmente tomar um cuidado, tá? Para você ver. Algumas informações, a gente tem informações mais específicas de acordo com o local que foi pesquisado e também em outras. Então, o manual de terapêutica ele traz essa informação importante, tá? É uma informação complementar ao que a gente encontra aqui no VetAlpha e sim deve-se ter cuidado, tá bom? Não somente essa informação aqui, a gente tem outras informações aqui do VetAlpha que complementam o manual de terapêutica. Então por isso que é bom você sempre ter mais de uma fonte de estudo. Aqui as informações que batem, tá? Obstrução do trato gastrointestinal não é algo tão clássico que se vê, até porque pacientes que eles têm outras alterações normalmente tendem a ter diarreia, mas existe aí essa chance, então se acontecer esteja preparado, e é um grande preparo também que você tem que ter, porque a ondansetrona normalmente ela tem uma metabolização aí hepática importante, então pacientes com insuficiência hepática devem também ter aí uma boa precaução em relação ao uso da ondansetrona. Você pode reduzir a dose ou fazer um suporte para o fígado antes de entrar com essa medicação. Em relação a efeitos adversos em si, letargia, sedação, tremores de cabeça também são vistos. Constipação aqui traz novamente, mas como eu falei, quase eu não vejo, tá? Na clínica em si do dia a dia, e também prolongamento do intervalo QT para a parte cardiovascular. Então cuidado com pacientes idosos, o ideal é sempre ficar em observação, tá bom? Em relação a interações medicamentosas, isso aqui tem que estar sempre claro para vocês, tá? Quais são as medicações que a gente não pode utilizar em conjunto, até porque o período de uso da ondansetrona, se você voltar aqui, eu posso usar a cada 8 horas ou a cada 12 horas. Então a gente tem uma meia-vida aí relativamente longa, e para você utilizar com outras medicações sim pode ter interação, tá bom? Quais são os formatos que a gente encontra ondansetrona? Para humanos, que são medicações que você costuma utilizar, eu particularmente costumo prescrever bastante, a de 4 e a de 8 miligramas, tá? E aí ficam as apresentações a critério do tutor para escolher. Em relação a medicações injetáveis, tem o Emedron, tá? Que ele é na concentração de 1%, e o Vonalvet, que é oral. Em relação à ondansetrona em si, basicamente é isso que eu tenho para falar. Em relação aos pacientes, como eu falei, cuidado com pacientes que tenham aquela alteração do gene MDR1, e vamos para o próximo. A próxima medicação é a metoclopramida. Metoclopramida, utilizada também como antiemético, como procinético, tá? A metoclopramida, ela vai ter esse efeito aqui bastante presente. Então, pense comigo, se você tem um paciente que está com parvovirose, a parvovirose causa sim vômito no paciente, causa. Então, se o paciente tem vômito, ele tem parvovirose, qual é outra característica que é clássica da parvovirose? Não é a diarreia? Então, se você usa uma medicação que tem um efeito antiemético, mas ela tem também um efeito procinético, você está estimulando a motilidade do intestino no momento em que o paciente ele tem uma alteração em relação ao próprio intestino, ele está com diarreia, você quer reduzir essa diarreia do paciente para evitar a perda de água. Então, o ideal é que não se utilize, tá? Essa é uma opinião mais própria, baseada em fundamentos. Se ele é um procinético e o paciente está com diarreia, eu não vou utilizar, tá? Questão de bom senso, mas não impede, tá? Até porque depende muito do prazo. Se você tiver feito um outro antiemético antes, corrigiu a diarreia, você quer começar a utilizar? Pode utilizar. A questão é sempre ficar acompanhando os efeitos que isso vai ter em cima do paciente, tá bom? Eu evito justamente por conta disso daqui. Quais são as vias de administração que a gente tem? Via oral, intramuscular, IV e subcutânea. Metoclopramida, normalmente eu costumo utilizar IV ou via oral. Pessoal, IM é uma dor ali que você pode evitar no paciente, você utiliza quando realmente o paciente não está deglutindo ou quando o paciente ainda não tem um acesso, justamente por uma desidratação ali mais severa, e subcutânea também a gente evita quando o paciente está desidratado, tá? Se o paciente está muito desidratado e ele não possui ali
meios de absorver aquela pele que já está bem ressecada, então pode ser que acumule, pode ser que cause uma lesão ali em região de pele, tá? Deixa para utilizar subcutânea quando você fizer a reposição de fluidos, tá bom? Inclusive, se vocês querem ver vídeos sobre reposição de fluidos, coloca aqui embaixo, tá? Cálculo de fluidoterapia, que depois eu faço um vídeo aqui específico para vocês. Voltando a falar da metoclopramida, tá? Apresentações humanas e veterinárias, como eu já tinha falado para vocês. Em doses aí importantes, ela também age como inibidor do 5-HT3, ou seja, além de ter o efeito da ondansetrona, ela tem os efeitos próprios aí como antagonista de receptores dopaminérgicos D2, tá? Então, a metoclopramida ela age de duas formas diferentes para evitar, é uma medicação mais forte, mas tem aí seus outros efeitos que tem que ser levados em consideração, tá bom? Aumenta realmente a motilidade do trato gastrointestinal superior. Em relação a trabalhos em si, sempre você vai encontrar aqui, é uma das vantagens do VET-Alpha, trabalhos e artigos, a maioria deles em inglês, mas de qualquer forma, que embasam aí boa parte do uso dos antieméticos, tá? Mais uma vez, voltando para vocês, essa questão do maropitam é algo que a gente vai tratar num vídeo à parte, somente sobre ele. Em relação a doses em si, antiemético e procinético 0,2 a 0,5 mg por quilo. Nessas vias aqui, lembrando que sempre a via oral a gente vai ter uma perda um pouco maior. Pode ser utilizado até 4 vezes por dia, mas normalmente a gente usa de 12 em 12 ou a cada 8 horas para fazer esse acompanhamento, tá? Se o paciente realmente estiver muito severo, você tem que entrar com outras correções ao invés de só ficar empurrando medicação. Tá? Hiperêmese gravídica também, lembrando que essas duas doses aqui são para cães, para gatos como procinético ou como antiemético, 0,2 a 0,5 mg por quilo, lembrando que sempre deve se dar preferência para doses mais baixas em gatos. Voltando para o livro aqui de manual de terapêutica, além destas informações aí, a gente vai ter também a importância de se reduzir o uso da dose em relação a pacientes que são nefropatas, justamente por conta da eliminação que a gente tem renal, tá bom? Além disso, interações medicamentosas aqui também ele deixa bastante importante, como a fenotiazínicos, que são aqueles tranquilizantes, em relação a potencializar efeitos extrapiramidais. É justamente o efeito que você tem quando você usa aí algum tipo de tranquilizante junto com a metoclopramida, tá bom? Atropina e analgésicos também podem anular seus efeitos no trato gastrointestinal, então é bom tomar cuidado com o tipo de analgésico que você vai estar utilizando. Sempre dê importância a interações medicamentosas quando vocês estiverem fazendo a elaboração da ficha do paciente ou da própria receita do paciente para casa. Em relação à atenção em si, que o VET-Alpha pede justamente precauções em relação à insuficiência cardíaca congestiva. Todo paciente cardiopata ele deve ser levado em consideração de forma muito importante, principalmente porque ele faz uso de algumas outras medicações que podem ter interação com isso daqui, tá bom? Em relação ao efeito no trato gastrointestinal, tomar cuidado com hemorragias, e aqui eu poderia até colocar entre parênteses aqui parvovirose para vocês, porque é justamente disso que a gente estava falando no começo do vídeo. Em relação a trauma crânioencefálico e crise epilética também, justamente por conta do uso das outras medicações que a gente pode ter que utilizar junto, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Em relação a efeitos adversos aí, uma das principais coisas que a gente pode acompanhar: perda de apetite, ansiedade, tremores musculares e hiperatividade. Tá bom? Em relação ao paciente em si, sim, a gente consegue observar esses efeitos aqui quando a gente usa a metoclopramida, então por isso que a gente tem que sempre tomar cuidado e levar em consideração as outras condições do paciente, não somente o sinal clínico de vômito. Em relação a produtos em si, como é que a gente localiza esse produto? Nós temos aí nas apresentações veterinárias o Drasil, o Emetim e o Plazivete, tá? O mais comum que eu vejo por aí é o Plazivete, 25 mg por ml. De uso injetável, Nausetrat é o que mais se usa também, o Adora, o CB, tá? E em relação a medicações humanas em si, temos os comprimidos aí de Plasil, de 10 mg, e também o Plavon, Plaget, esses eu não uso tanto. Quando eu vou para comprimidos normalmente humanos eu uso Plasil, tá? Em relação aos pacientes em si, é sempre bom observar o que é que eles estão apresentando. Tanto a metoclopramida quanto a ondansetrona são muito úteis, e além deles dois eu costumo utilizar, como eu já falei, o maropitam, que
que vai ficar para um próximo vídeo aí, que eu gostaria também, se vocês tivessem bastante interesse que eu antecipasse esse vídeo, vocês solicitassem aí, colocassem Maropitã, tá? Escrito, eu vou deixar aqui escrito para vocês, até colocar logo aqui, e vai ser o próximo aí que a gente vai conversar, se for do interesse de vocês, tá bom? Pessoal, vou finalizando aqui o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, deixem aqui nos comentários. O livro em si do Manual de Terapêutica eu vou deixar com o link embaixo na descrição, e a gente se vê no próximo vídeo.